Fala nerds, tô de volta. E vocês por acaso sabiam, cara, que o Thor tem uma forte rivalidade com um deus do panteão rival ao dos deuses nórdicos? Pois é, esse deus é o Hércules, do panteão dos deuses gregos, cara. Ele e o Thor vivem fazendo disputas ali de forças, né, pra provarem quem é o mais poderoso entre eles. Inclusive, durante uma queda de braço, os dois, né, com todas as suas forças, quase que tirou a Terra de órbita. Mas ao contrário do Thor, o Hércules sempre teve a moralidade um pouco mais distorcida. E já fez sim muitas besteiras com o passar dos tempos nos quadrinhos. Por isso hoje eu vim aqui trazer pra vocês as 10 piores coisas que o Hércules da Marvel já fez. Número 1, matou a sua própria irmã. Uma das mais famosas histórias do Hércules na Marvel foi quando ele salvou todo o multiverso da destruição pelas mãos do Rei do Caos, que era um avatar do Oblivion, que é uma entidade cósmica, né, da escuridão, do vazio do universo da Marvel. Então, no fim dessa história, o Hércules descobriu que a sua meia-irmã, Athena, estava apoiando as ações do Rei do Caos para destruir todo o multiverso e trazer um novo Big Bang. Ao ouvir isso, o Hércules então decide por tirar a vida da sua irmã, sem mais nem menos, cara. Mesmo ela sendo a sua principal aliada desde o momento em que ela nasceu. Acontece que a Hera, a esposa dos Zeus, tinha raiva do Hércules por ele ser fruto de uma relação fora do casamento dos Zeus, né? E sem a intervenção, né, da Athena, sua meia-irmã, o Hércules teria morrido há muitos anos atrás. Mas isso não foi o suficiente para poupá-la, cara. O Hércules foi lá e a matou. Número 2. O Hércules já entregou a localização dos deuses japoneses. Isso também foi durante o arco Guerra do Caos, né? Que também estava ali o Rei do Caos no meio da parada. O Rei do Caos estava tentando destruir todo o multiverso e o Hércules utiliza dos seus poderes para recrutar alguns aliados. Ele pede ajuda a entidades cósmicas, né? E também deuses de outros panteões, como os da mitologia japonesa, por exemplo. Apesar do seu pedido, os deuses japoneses preferiam se esconder do que enfrentar o Rei do Caos e se trancaram em uma outra dimensão, ficando invisíveis aos olhos, né, do Rei do Caos. E nesse momento, esse Hércules ele estava com um poder que beirava a onipotência. E então ele encontrou onde estavam escondidos esses deuses e mostrou, cara, pro Deus do Caos, né, pro Rei do Caos. Todos que estavam ali presentes viram que essa foi uma decisão super idiota do Hércules. Afinal, agora o Rei do Caos sabia a localização de todos eles e poderia facilmente achá-los e destruir todos. Número 3, o Hércules quase destruiu o universo da Marvel. Ainda nessa saga, Guerra do Caos, o Hércules não estava sozinho, cara, nessa luta contra o Rei do Caos, que também era chamado de Mikaboshi. Ao seu lado estava também o Amadeus Cho, que é um dos maiores gênios do universo da Marvel, aquele que inclusive também já se tornou o Hulk. Acontece que o Amadeus Cho tinha um plano para mandar o Rei do Caos para um local assim desprovido de existência. Porque se o Rei do Caos estivesse em um lugar que não existe nada, só existe o vazio, talvez isso faria com que ele parasse de querer destruir o nosso universo, o nosso multiverso. Porém, o Hércules é muito cabeça dura, né, igual a todos os deuses, e preferiu lutar na base da porrada contra o Rei do Caos. Felizmente, cara, por sorte, né, o Galactus ouviu o plano do Amadeus e ajudou o garoto a colocar o plano em prática, porque se dependesse do Hércules, cara, não daria certo não. Inclusive o Hércules acabou reconhecendo que o plano no final era sim de fato mais eficaz. Mas isso só depois de muita insistência e de quase perderem a batalha para o Rei do Caos, colocando, né, o universo à beira da destruição. Você vê então que essa atitude do Hércules, cara, de ser muito orgulhoso e querer ir na base da porrada, quase custou todo o universo. Próxima coisa horrível que o Hércules já fez, né, ele constantemente é infiel nos quadrinhos. Deuses não são o tipo de gente assim, né, mais fiel que existe. E isso vale para todas as mitologias, cara. O Thor, inclusive, vive mudando ali de origem, né? E todas elas, ele sempre tem uma mãe diferente, ele sempre namora com uma personagem diferente também. E com o Hércules, o assunto não é diferente não, cara. Ele está o tempo todo envolvido com mulheres, independente do quão séria esteja a situação, né? Se o universo estiver acabando, ele vai estar com uma namoradinha ali, né? Chavecando alguém, etc. Inclusive, já teve uma vez que o próprio Hércules deu em cima da Jane Foster, que nesse momento também já era a poderosa Thor. E isso foi na frente do Thor, cara. O Thor ficou muito puto com isso. Fora quando o multiverso também estava sendo destruído e o Hércules deu em cima da deusa do fogo na frente
da própria esposa. Tá aí alguém que não perde uma oportunidade, né, de ser idiota. Número 5, brigas desnecessárias. Bom, durante muitos anos, o Hércules teve muitos problemas com bebidas alcoólicas. E bom, até aí tudo bem, normalmente todos os deuses têm esses problemas, né? O problema começa quando você tem super força e aí também tá bêbado. Alguns estabelecimentos, inclusive, já expulsaram o Hércules nos quadrinhos por conta do seu comportamento violento e destrutivo quando está bêbado. Os próprios heróis, né, amigos do Hércules, já evitaram chamar ele para algumas missões por medo dele, né, estragar tudo ali e também de não levar a situação muito a sério. E isso era na época que o Hércules estava se reabilitando e deixando de beber. Mesmo assim, cara, os seus amigos não confiavam nele. Inclusive, quando o deus do conhecimento atacou o Hércules, os heróis à sua volta não acreditaram que ele estava sob ataque e pensaram inclusive que ele só estava embriagado e tentando chamar a atenção. Número 6, ele matou o próprio professor, cara. Ainda durante a sua infância, o Hércules não era o aluno mais paciente do mundo. Uma característica que não mudou muito até os dias de hoje, cara. O seu pai adotivo, né, que era um humano, o criou como seu próprio filho e quis educá-lo, né, para ser uma pessoa instruída. Porém, durante uma das aulas com esse professor, o Hércules vai lá e mata, cara, esse professor por ter sido criticado e dito que ele não tinha habilidades para música, né? O Hércules ficou puto e usou sua força e matou esse professor, mano. Então você vê que o cara já tem alguns problemas desde a sua origem. Número 7, causou guerras. Durante algumas de suas jornadas, o Hércules se deparou com um grupo de mercenários de Minuan, que estavam prestes ali a saquear a cidade. O Hércules então derrotou todos esses mercenários com muita tranquilidade, mas as suas ações causaram uma guerra entre Tebas e Minuan, né, que eram dois povos ali. O Hércules acabou sendo responsabilizado depois por essa guerra, né, e também foi preso. Mas após ele se libertar, ele parte diretamente para o confronto para tentar acabar, né, com essa guerra que ele mesmo causou. Oitava coisa, né, horrível que o Hércules já fez, ele matou um professor. Dessa vez, de novo, cara, mais um professor pra lista dele. Só que dessa vez aqui, beleza, né, foi por acidente. Durante os seus lendários trabalhos, né, que também tem aqui no universo da Marvel, o Hércules foi visitar o deus Quiron, que também havia sido seu professor e também era o seu tio. E aí, durante uma festa, o Hércules pega um dos vinhos de Quiron, né, pra beber. Mas ele não sabia que aquele vinho era um presente do deus das festas, Dionísio. O vinho era tão forte que só o cheiro embriagou todos no local. O pior é que quem estava por perto nesse momento eram os centauros da mitologia, que ao ficarem bêbados partiram para cima do herói. O Hércules então sacou seu arco e flecha e matou centauro por centauro. Mas também pelo Hércules estar bêbado, cara, nesse momento, uma das flechas acertou Quiron, né, o seu tio, o seu professor, que após muito sofrimento, né, pelo veneno que estava na flecha, também acabou morrendo. Próximo nós temos aqui a vez que o Hércules matou diversas amazonas. Durante mais um dos seus trabalhos, foi pedido ao Hércules que ele trouxesse, né, o cinturão de ouro de Hipólita, a rainha das Amazonas. Quem acompanha o universo da DC Comics, né, deve se lembrar ali da Hipólita como sendo a mãe da Mulher Maravilha, lá nos filmes da Mulher Maravilha e nos quadrinhos também, né? Nos mitos, a Ilha das Amazonas é uma ilha formada inteiramente por mulheres que tinham destrezas em combate e muitas habilidades ali de corpo a corpo, né? Todas as mulheres nessa ilha eram super guerreiras da mais alta classe. E o Hércules então entrou em combate com todas elas. Apesar de serem bem fortes, elas não foram párias, né, para o deus da força, cara, o semideus Hércules. E muitas morreram em combate, inclusive a rainha Hipólita. Número 10, o Hércules também matou a sua própria família mortal, né, a família biológica que criou ele. Ele causou assim então um dos seus maiores traumas de vida, né? Tudo bem, para ser justo, o Hércules aqui, ele não foi o maior culpado, já que a Hera, né, que era uma deusa que odiava ele, enlouqueceu o Hércules para que ele atacasse a própria família mortal, né? Ele próprio não tinha conhecimento do que ele tinha feito ali e passou anos se culpando por ter cometido tamanha atrocidade. A sua angústia era tão forte que inclusive ele se submeteu à ordem do seu primo Euristeu, para que ele fosse assim perdoado no final. Então foi decidido que seu primo mandaria o Hércules para fazer 10 trabalhos. E ao fim desses trabalhos, o Hércules então estaria livre de qualquer culpa. Alguns desses trabalhos, né, eu inclusive já disse ao longo aqui do vídeo, como por exemplo, roubar lá o cinturão, né, da Hipólita. Acabou que no fim o Hércules teve que fazer 12 trabalhos e não 10.
Mas o importante é que ele conseguiu, né, e meio que se livrou dessa culpa. Mas assim, ao longo desse vídeo, a gente viu que o Hércules, cara, ele não é bonzinho não, ele já cometeu muitas coisas erradas, já colocou o nosso universo a risco, porém, ele também já salvou a Terra várias vezes e o nosso universo várias vezes também. Então dá pra dar um créditozinho pra ele. Quero ver como é que vai ser no CM quando esse personagem chegar, cara, né? Eu tenho esperança de que ele vai chegar e vai ter embate entre ele e o Thor Vingadores, mano, que loucura. Se tu quiser mais vídeos do Hércules, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Deixa o like também. Falou, valeu, fui.